Queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor seja conosco, por intermédio das entidades amigas e superiores, nos abençoem, nos envolvam nas blandícias da paz, da vibração superior. Os historiadores do Império Romano, especialmente da Roma Antiga, debatem-se, questionam e não conseguem compreender por que na época de Otaviano, a chamada época de Augusto, esse homem, imperador de Roma, que deu nome ao século em que viveu, o chamado século de Augusto, por meio de cujo nome também inscreveria mais tarde o nome do mês no calendário futuro, agosto. Esse homem, que era franzino, segundo os historiadores, que tinha uma compleição frágil, fraca, que tinha dermatoses, que era uma enfermidade infecto-contagiosa que ele deve ter contraído nas batalhas da Bitínia. Esse homem que colocou no seu nome em homenagem ao grande pai da República, considerado Júlio César, no seu próprio nome, chamado, portanto, Caio Júlio César Otávio ou Otaviano. Esse homem que no segundo triunvirato, o poder de Roma dividido em três, para gerir a grande nação romana, venceu seus dois outros adversários políticos. Lépido, a quem ele lentamente, sutil e hábil, foi afastando do centro de Roma, graças também à ausência de ambição deste pela coroa, e Marco Antônio, que ao se envolver com Cleópatra, viaja para o Egito e ali descambaria no destino trágico que o levaria mais tarde ao suicídio, acompanhado pela rainha herdeira da casa de Ptolomeu. Esse homem, Otaviano ou Otávio, que tinha problemas respiratórios, que o fazia tombar na cama e ficar acamado periodicamente. Não obstante todas essas fragilidades, venceu o triunvirato e foi erguido ao Império de Roma. Como imperador, ele percebe que deveria exercer uma conduta austera em relação à sua própria vida, para que a população pudesse lhe dar algum crédito, alguma credibilidade. Ele desejava aplicar a austeridade moral em si mesmo para ter dignidade a fim de falar e conduzir a população. E assim, ele não hesitou em exilar a sua filha que estava descambando para orgias e promiscuidades em pleno palácio, e mais tarde a sua neta, que parecia herdar o comportamento da mãe, exilou as duas para a ilha grega da Pandatária. Esse homem, que mais tarde percebeu que a sua esposa estava envolvida em envenenamentos de escravos do palácio, porque testava venenos nos escravos para mais tarde fazê-lo com os adversários políticos, ele não hesitou em se afastar dela, negar-lhe a convivência conjugal e exigir dela no palácio uma conduta austera, leal e fiel. Esse homem, que também ia até as lágrimas com os versos que eram cantados, especialmente os versos de Horácio, e em pleno fórum romano, nos versos de Horácio ele se emocionava, especialmente um trecho que diz mais ou menos assim ao português: ó sol fecundo, que diariamente abres e fechas o dia, tu nunca vai ver nada igual à grandeza de Roma. A verdade é que os estudiosos da história romana não conseguem compreender por que Roma, naquela época de Augusto, ficou em paz. Toda a história de Roma praticamente é feita de guerra. Mas naquele momento a Pax Romana estabeleceu o templo da deusa Vitória tivesse as suas portas fechadas, a deusa da guerra. E a partir daí, Roma
viveu um período de paz incompreensível, um período de uma atmosfera pacífica, onde a oratória, o direito romano da época, as grandes construções da filosofia, da retórica, da poesia latina, de Virgílio a Salústio, de Tito Livio a Mecenas, de Ovídio a Horácio já mencionado, e tantos outros que decantavam seus versos e embelezava Roma com a sua poesia. A verdade é que Roma viveu um período de quase 700 anos, um período curto naquela época, de paz. Não se consegue compreender, materialmente falando, o que é que estava acontecendo. Não se consegue compreender porque a paz romana invadia o mundo e de alguma forma influenciava as nações. Contrastando com isso, não se pode negar que em Israel estava no seu poder uma das personalidades psicopatas mais conhecidas e célebres da história. Talvez um dos assassinos seriais mais famosos da história de Israel na antiga Palestina e um dos mais famosos de toda a história. Herodes, chamado o Grande ridicularmente. Esse homem que chegou a assassinar os próprios filhos, alguns dos quais ele tinha paranoia, com medo que tomasse a sua coroa de rei. Esse indivíduo que assassinou também a sua nobre esposa Mariane, diante de uma suspeita que ele levantou e que nunca havia sido confirmada de infidelidade conjugal. Esse homem que estabeleceu a famosa matança das crianças narrada pela Bíblia. Essa personalidade oscilante, instável, feita de transtornos psíquicos muito sérios, cruel, que não era judeu, odiava os judeus e pelos judeus era odiado, mas, no entanto, tentava agradar a Judéia para reinar soberano. E é por essa razão que saiu por aí pela antiga Palestina, criando palácios e monumentos, inclusive no famoso templo de Jerusalém, colocou uma estátua em uma parreira de ouro para homenagear Yahvé, que ele não acreditava. Esse homem que fez várias construções belas e palacianas, que era uma forma de astúcia que ele tinha para, diante de alguma revolução, ele ter como fugir por essas casas palacianas, que morreu de uma maneira dolorosa, fazia o contraste entre a paz romana e esse ponto isolado de Israel, vitimado por algumas perturbações. A verdade é que a história, do ponto de vista materialista, os historiadores clássicos que estudam o fenômeno nunca vão conseguir compreender aquele momento, porque olhando com as lentes da matéria, não conseguem compreender que naquela época o planeta estava saturado, nimbado, envolvido por uma atmosfera diferente, porque seres angélicos, espíritos nobres, sublimes, desciam a atmosfera densa da Terra, faziam uma faxina psíquica no planeta, preparando a chegada daquele que nasceria no Império de Otávio. Yahshua ben Yosef, Jesus, filho de José, que deveria inaugurar uma nova mentalidade e ratificar as promessas sobre ele e sobre o Messias esperado, não apenas de Israel, mas de toda a humanidade. Israel esperava a chegada de um Messias. Segundo a tradição, já tinha se passado 400 anos sem que um profeta aparecesse em Israel. Alguns chegavam a dizer que a boca da profecia havia fechado seus lábios, que Deus havia esquecido da criatura israelita e do povo escolhido. 400 anos havia se passado na ausência de alguma manifestação profética. Foi quando ele chegou, quando ele nasceu. A psicosfera do planeta, portanto, estava envolvido por esses espíritos nobres, que saturavam, que nimbavam, que envolviam, que bafejavam o planeta nessa atmosfera diferente, a fim de preparar a chegada do homem de Nazaré, o filho do carpinteiro, que foi anunciado por Isaías como príncipe da paz, ou, conforme as profecias, ele seria Emanuel, expressão hebraica que significa paz de Deus convosco, e que deveria ser aquele que dividiria as épocas para assinalar tempos novos.
Jesus nasceria nessa época, inaugurando uma nova mentalidade que foi descrita por Ernest Renan como sendo um antes e um depois dele. Uma divisão de águas. Conforme eu falei numa palestra recente, eu tenho um amigo que costuma dizer: eu sou judeu, não sou cristão, mas eu admiro o vosso líder e não tenho dúvidas de que Jesus é um profeta especial. Porque quando eu vou assinar um cheque, eu não posso colocar no ano de 5.778, que é o calendário judaico. Eu tenho que colocar 2017 em referência a depois de Cristo. Só por isso eu considero essa personalidade especial, porque ele foi tão grande que não ficou dentro da história. Ele dividiu a história em antes do seu berço e depois do seu nascimento. A verdade é, no entanto, que, em que pese as dúvidas sobre o Natal de Jesus, que possivelmente não aconteceu em dezembro, 24 e 25 de dezembro, que é o período cuja noite é mais curta no inverno europeu, dando ensejo aos festivais dos Saturnais, e possivelmente os cristãos primitivos para tentarem apagar aquela festa pagã, os Saturnais, as orgias em homenagem a Deus Baco, Deus da embriaguez e do prazer, da promiscuidade, herança das tradições gregas, tentaram apagar, transferindo o natalício de Jesus mais tarde para esse período que é o solstício de inverno europeu. A verdade, no entanto, é que possivelmente, segundo os melhores especialistas, ele deve ter nascido no final de abril, no começo de abril, ou no final de março. Mas isso não importa. Não importa em que mês ou em que ano, porque nem um ano a gente sabe direito que ele nasceu. As datas são todas imprecisas. A verdade é que quando ele veio, ele estabeleceria uma nova mentalidade. Não se sabe se realmente de Belém, não se sabe se Nazaré, ou na tradição familiar, porque a sua família era de Nazaré, de origem biológica. Não se sabe se ele era realmente nazareno, no sentido religioso da palavra, da tradição dos nazarenos. Não se sabe muita coisa sobre ele. Pouca coisa se sabe e se tem de convicção sobre ele do ponto de vista cronológico, mas a mensagem que ele deu transcende a tudo isso. O discurso que ele apresentou é a maior prova histórica de que ele realmente existiu. Porquanto, como diz um grande autor, quem é que podia inventar uma história dessa numa cultura pouco inteligente, do ponto de vista acadêmico, cultural, com pouca inteligência emocional, com pouca sensibilidade ética, embora 3.000 anos o povo judeu da época era agrário, era dado ainda às manifestações agressivas, violentas, com seus preconceitos. Então, se ele não existiu, alguém criou uma história que é fabulosa e uma mensagem mais extraordinária ainda, cuja vida é um exemplo para todos nós, porque já houve a ideia de que Jesus foi um mito inventado, o mito do herói, o arquétipo do Salvador inventado. Ora, quem inventou um negócio desse é alguém especial. E a conclusão, hoje não há dúvidas, historicamente, de que ele realmente existiu. Há provas contundentes, não apenas nos manuscritos do Mar Morto, mas em outras tradições, de que ele realmente existiu. A verdade é que Jesus somente é explicado do ponto de vista do seu natalício na doutrina espírita. A sua vinda na Terra somente é compreendida de maneira mais contundente, mais profunda, quando nós temos as informações que o Espiritismo nos oferece. Porque a doutrina espírita vai nos oferecer um conjunto de informações capazes de elucidar, de iluminar a nossa consciência e entender as raízes do messianato de Jesus, as raízes espirituais que antecedem ao berço, porque do contrário a gente acharia que Jesus foi um grande profeta, religioso, fantástico, mas a verdade é que o que antecede ele é maior do que aquilo que ele apresentou para nós. Porque aquilo que ele apresentou para nós era aquilo que a gente podia digerir, mas ele era maior do que aquilo. É a mesma coisa de você achar que uma biografia sobre você é maior do que você mesmo. Qualquer biografia vai narrar os fatos mais importantes para quem lê, compreenda e tenha uma certa noção de quem é o biografado. Mas a vida do biografado é maior do que a própria biografia. Sempre vai ser. E essa é a ideia em Jesus.
A doutrina espírita explica que Jesus é o espírito puro, perfeito, que alcançou a perfeição relativa que a criatura pode alcançar, não necessitando mais voltar à matéria, sujeito às experiências corporais. Portanto, quando ele se apresenta no planeta, aliás, melhor dizendo, nas colocações de Emmanuel, Leon Denis e outros autores, antes mesmo do planeta ser estruturado, ele já havia alcançado essa plenitude, porque ele próprio foi destinado pela divindade para ser o construtor, o arquiteto, o engenheiro do planeta Terra. 4,6 bilhões de anos antes, Jesus ajuda no desprendimento da nebulosa solar, aquele pedaço de matéria que começa a se esfriar em um movimento centrípeto de fora para dentro, propiciando o solo, condições de vida, e ele com a sua equipe começa a ensaiar nos laboratórios da natureza as primeiras formas de vida. Razão pela qual, quando ele decide mergulhar na carne, na matéria, para ele próprio vir, já que antes dele outros vieram, mensageiros dele, antecedendo a sua chegada para preparar a sua passagem, Sócrates e Platão, diz Emmanuel, antes de mergulhar no corpo, pediu a bênção a ele. Para, na Grécia, preparar filosoficamente a mentalidade cultural grega para a imortalidade da alma, para a espiritualidade, a fim de tornar mais fácil a mensagem de Jesus e se espalhar do mundo. Foi ele que chamou Alexandre Magno na Macedônia, no mundo espiritual, e pediu para que voltasse à terra esse espírito belicoso, estrategista militar, e que voltaria a matéria na personalidade de Júlio César, para anexar o mundo sobre Roma e facilitar mais tarde a propagação da sua mensagem, ainda que de maneira imperfeita, ainda que de maneira distorcida. Foi ele próprio que enviou Lao Tse e Confúcio, Buda e Hermes, Zoroastro e Krishna, porque todos esses são embaixadores dele. Eu tenho ovelhas que não são desse rebanho. Ele tinha colaboradores. E Emmanuel chega a dizer, até onde eu saiba, quer dizer que Emmanuel já não sabe alguma coisa. Muita coisa Emmanuel não sabe. Até onde eu saiba, Jesus faz parte de uma equipe de espíritos angélicos. E até onde eu saiba, se reuniu 2 vezes próximo da Terra. Primeiro, quando a nebulosa solar se desprendia. E segundo, quando ele decidiu mergulhar no corpo pessoalmente para exemplificar. E esses colaboradores, alguns reencarnaram nos poetas latinos, nos oradores mencionados, nos grandes pensadores, para preparar cultural e espiritualmente, para preparar a mentalidade mundial a fim de absorver melhor a sua mensagem. Alguns colaboradores ficaram no plano espiritual, assessorando ele. Daqueles mais capazes da sua equipe, ficaram no plano espiritual, sustentando e ajudando ele, ou colaborando com seu mecenato para que se viabilizasse. Conforme diz o centurião, o homem das centúrias, que quando ele decide curar o servo do centurião, o soldado, é um homem de centúria, portanto 100 soldados, ele decide ir e o centurião diz, não senhor, não precisa ir, porque eu sou um homem que comanda homens. E eu digo aos homens, vão para cá, vão para lá e eles me obedecem. Daí mesmo, o senhor pode enviar o seu exército que vai obedecê-lo. Jesus aquece com a cabeça, balança a cabeça e olha para os apóstolos e diz, uma fé dessa eu não tenho visto aqui em Jerusalém. Vai, o teu soldado está curado. Então, nós estamos diante de alguém que era o Senhor dos Espíritos, como era falado, como era chamado. Que antecede muito o seu mergulho na matéria. Mas é claro que a sua preparação para a sua vinda, não porque ele precisava de preparação, mas porque o mundo precisava se preparar para absorver melhor. E ele precisava preparar o mundo para que a sua mensagem tivesse alguma ressonância. Do contrário, seria trabalhar de maneira contraproducente, sem inteligência, para que não houvesse ressonância e seria uma perda de tempo. Por isso, a terra foi preparada. E mergulharam na terra colaboradores que são verdadeiros embaixadores da sua mensagem. Vieram à terra como discípulos, alguns generosos, alguns distantes, e aqueles que são os apóstolos, que são o seu colégio apostólico e que faz parte do seu messianato. 12 discípulos, em especial, que conviveram mais próximo com eles, eram colaboradores da sua mensagem, colaboradores da sua tarefa antes do berço.
se voluntariaram a estar com ele. E é só por essa razão que a gente compreende quando ele chega no mar de Cafarnaum da Galileia, e Simão, pescador, filho de Jonas, vem comigo pescar almas no oceano da vida e eu te darei o reino dos céus. E houve uma ressonância íntima naquele homem, porque havia um vínculo espiritual que antecede. Mas é óbvio que Jesus tinha colaboradores angélicos. Eu sempre pergunto por que ele não enviou à terra colaboradores do nível dele. Porque os apóstolos eram um pouco atrapalhados. Batiam cabeça, tinham questões a vencer. Quer dizer, você tem uma tarefa a realizar, um empreendimento a realizar, e em vez de você selecionar a melhor equipe, você seleciona um grupo atrapalhado, que vai lhe dar dor de cabeça. Mas isso é um empreendimento material humano. É uma visão humana, de uma logística de gestão de pessoas, que o resultado é material imediato. A ideia de Jesus é mais além. Se ele mergulhasse no planeta envolvido com 12 anjos do mesmo nível espiritual que ele, 12 espíritos angélicos que faziam parte da sua comunidade, a sua proposta seria inalcançável para nós. Seria inacessível e não haveria identificação. Ele sabia disso. Por isso, cada apóstolo tem fraquezas e vícios e virtudes nossas. Como eu costumo dizer, é uma miniatura da humanidade toda ali. Os 12 discípulos, você encontra tudo. Tudo. Porque a proposta era fazer um arquétipo da humanidade, onde ali haveria também uma mensagem de redenção. Não eram criaturas angelicais passando uma mensagem para os homens. Eram criaturas humanas tentando se tornar angelicais. Tentando a angelitude, porque a proposta do Evangelho é redenção. E Jesus entre eles. Eram colaboradores, mas eram dos menores. Eu me arrisco a dizer isso. Sabe por quê? Porque em um momento ele vai dizer isso de João Batista, que também era colaborador dele, que antecedeu ele. Ele vai dizer, dentre os filhos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos, mas no reino dos céus ele é o menor. Ou seja, dentre os que são nascidos de mulher, dentre os que precisam reencarnar, os que estão sujeitos à reencarnação, todo aquele que é sujeito à reencarnação é nascido de mulher. Dentre os nascidos de mulher, João Batista é o maior. Mas no reino dos céus, ele é o menor de todos. Tem muita gente acima. Porque há outros que não precisam mais nascer de mulher. Não estão mais sujeitos ao processo da carne. É isso que ele queria dizer. Que tinha outros colaboradores. Então nós vemos os apóstolos assim. E dentre os apóstolos, não podemos negar que, de todos eles, aquele que simboliza melhor essa redenção humana, essas incongruências humanas, essas oscilações e essa contradição e incoerência que nós temos, é Simão Pedro, o apóstolo. E por incrível que pareça, foi ele que Jesus elegeu para ser o líder do seu grupo. Simão Pedro era nervoso, neurastênico, temperamental, explodia, melindrado, oscilava, que era uma beleza, preconceituoso, tanto é que ele que afasta Maria de Madalena do grupo dos apóstolos, porque tinha medo de queimar a imagem dele, a reputação dele. Era um homem judeu, e a tradição judaica era toda patriarcal e machista. Então, eram homens rudes, mas não eram necessariamente espíritos rudes. Estavam na experiência de personalidades rudes. Mas é óbvio que tinham questões a vencer. E como Jesus prefere os doentes em vez dos sãos, em vez de ele pegar colaboradores já feitos, ele pega colaboradores para se fazer. E o que é interessante, os colaboradores vão se fazendo à medida que vão abraçando a tarefa. Porque o reino dos céus vai sendo construído assim, interiormente. Primeiro interiormente. E é isso que acontece com Simão Pedro. Simão Pedro tem as ambivalências humanas nossas. Porque nós somos muito contraditórios. Eu diria até bizarros. Nós temos momentos de luz, de dedicação, de generosidade admirável. E temos momentos que é melhor nem comentar. Nem comentar para a gente não perder o domingo, não ter uma indigestão. Mas a gente tem isso.
A gente tem momentos grandiosos, sublimes. E tem momentos que se a gente pudesse excluir assim da timeline, né? Essas ambivalências, essas dicotomias, né, que Paulo dizia, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal eu faço, esse que eu não quero. Esses conflitos de saber algo e fazer o oposto. É a característica, a marca essencial de Pedro. Mas Jesus escolheu ele para ser o líder. Porque uma coisa é certa, Pedro era sincero. Toda pessoa muito explosiva é sincera. Tem que equilibrar a sua dose de explosão. Direcionar. Mas se é explosiva é porque não é dissimulada. Já é alguma coisa. Ou seja, se tem a questão da sinceridade, é uma virtude, tem a questão do desequilíbrio emocional, que é a questão para ser trabalhada. Em todos os apóstolos existem essas polaridades. Sabe quem vai falar sobre isso e vai estudar isso? 18 séculos depois, Jung e Freud vão falar que a psicologia humana, a estrutura psicológica humana é feita dessas ambivalências, consciente e inconsciente. Jung chega a dizer que a estrutura psíquica do ser humano é bipolar. Não é o transtorno bipolar não, pelo amor de Deus. Que é outra coisa. Bipolar no sentido de que nós temos nós lidamos com polaridades o tempo todo. Luz e sombra, bem e mal, masculino e feminino, certo e errado, direita e esquerda, cima e baixo, saúde e doença. Nós lidamos com polaridades o tempo todo para entender as coisas, porque a gente ainda não fez a integração. Pedro era essa polaridade. Esse ser polar, que não havia adquirido aquilo que Joana de Ângeles chama de homem integral. Então era fiel, era leal, seguia o mestre, mas ao mesmo tempo, quando o seu emocional era atingido, conforme uma pedra que é jogado nele, diante dos gadarenos que expulsavam-no da cidade, ele disse, Senhor, manda os anjos do céu descer um fogo divino nessa raça e exterminar todo mundo. Então ele tinha isso. Ele tinha isso. Defendia o Cristo junto com os apóstolos, em alguns momentos demonstrando que compreendia mais do que os apóstolos a missão do Cristo. E em outros momentos, ele queria puxar a orelha do próprio Cristo. Queria chamar a atenção, porque como ele era mais velho, e a cultura judaica é toda patriarcal, anciã, até os livros mais antigos, na discussão teológica, quem citar o livro mais antigo vence na discussão. Por isso que o livro de Moisés, os primeiros, são mais importantes do que os livros que vêm depois. É toda uma cultura de ancião, patriarcal. Então, imagine Pedro sentando na ceia, e Jesus é que senta na cabeceira, pega o pão e dirige os trabalhos. Aquilo dali não era comum. Porque era um ancião, era o mais velho que deveria fazer isso. E ele estranha, em alguns momentos ele quer puxar. Mas Jesus inicialmente não o corrige. E ele, porque ele está vendo do ponto de vista material. Jesus quer dizer para ele que o mais velho era ele, Jesus. Mas mais velho espiritual. Que ele era o irmão mais velho. Mas Pedro não entende direito. E como ele era o mais idoso, do ponto de vista físico, ele em alguns momentos vai dizer, peraí, Senhor, não é por aí não. Porque inicialmente ele não sabe, o mergulho na matéria, ele não sabe com quem ele está lidando. Ele acha que está lidando com um profeta convencional. E não com o construtor do próprio planeta. Tem um momento que há uma conversa para gente grande, quando os doutores da lei perguntam e ficam questionando se Jesus era filho de Abraão. Ser filho de Abraão é seguidor da lei. Quem é filho de Abraão e quem segue a lei. E Jesus responde assim, e antes que Abraão fosse, eu já era. Quer dizer, calou a boca. Deve ter sido um escândalo. Está se colocando acima do próprio pai Abraão. Então, nós vemos que Pedro tem isso. Que dizem os homens a meu respeito? Jesus queria saber o que é que estavam falando sobre ele. Já havia a maledicência na época. Hoje, claro, existe muito mais. Mas na época existia. E ele queria saber o que é que os apóstolos pensavam. E cada um falava uma coisa. E Simão Pedro toma e diz assim, nós sabemos que tu és o Messias, o Cristo, aquele a quem nós esperávamos. Jesus se alegra e diz, bem-aventurado é Simão, filho de Jonas. Não foi nem o sangue nem a carne que te revelaram isso. Foi meu Pai que está nos céus. Não foi o sangue, a carne, não foi um raciocínio cerebral, material. Pedro era médium. E naquele momento de inspiração, ele sintonizou com forças psíquicas superiores. Minutos depois,
Jesus diz, olha que coisa, minutos depois, Jesus diz assim, mas é necessário que o Filho do Homem logo mais desça a Jerusalém, seja crucificado, seja entregue aos homens, e começa a falar da tragédia do Calvário. Pedro, que acabava de ser fruto da inspiração divina, começa a se perturbar, e o texto evangélico, em algumas traduções bíblicas, diz no plural, não, Senhor, o medo, não, Senhor, nós, no plural, nós não deixaremos. E Jesus vai dizer, afasta-te de mim, Satanás, e não tentes ao teu Senhor. Quem lê o texto pensa que Pedro é Satanás. Como é que Pedro é Satanás e ao mesmo tempo, minutos antes, o Espírito Divino havia falado sobre ele, por intermédio dele? Pedro era médium, e todo médium oscila, que é uma beleza. É uma antena psíquica que capta as mais variadas vibrações. Ele sintonizou com o alto e passou uma inspiração. Perturbou-se, sintonizou com forças negativas, e Satanás, símbolo de um espírito ignorante, se acoplou a ele. E Jesus estava divertindo a entidade perturbadora naquele momento. Então nós vemos o tempo todo essa oscilação. Essa oscilação, depois de ter aprendido com o mestre, de ter colhido tanta lição, no momento da tragédia do Holocausto, ele pega uma espada e decepa a orelha do soldado, o Malcos. E a gente fica, meu Deus, ele conviveu com Cristo e ainda cortou a orelha do outro. Mas nós fazemos isso o tempo todo. É porque hoje a gente não anda armado, não estamos ainda nessa, já superamos, quer dizer, via de regra, né? Culturalmente falando, não existem essas batalhas incessantes de espada, etc. Mas é óbvio que ele havia aprendido, havia se sensibilizado, mas no momento que fica irracional, os hábitos antigos falam mais alto. Ele não havia internalizado emocionalmente, porque uma coisa é saber, outra coisa é sentir. E Jesus, então, lhe adverte da lei de causa e efeito. Todo aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. E realmente, mais tarde, ele reencontraria esse homem. O Evangelho não fala que Jesus coloca a orelha de volta no indivíduo, mas que cicatriza com a sua irradiação psíquica. A verdade é que nós temos essas colocações. E por isso, um dos momentos especiais da vida de Simão Pedro é a sua negação. Porque a negação de Pedro é justamente um momento em que ele vai lá embaixo para despertar. Porque a negação de Pedro era a negação dele mesmo. Ele era muito sincero consigo, mas era muito emocional, mas no fundo ainda não se conhecia. Quantos de nós? Não, eu faço. E na hora não faz. Na hora do desafio reage de maneira totalmente diferente. Porque a gente não conhece as nossas resistências emocionais. No momento do testemunho, ele que diz, mestre, eu vou para onde você for. Eu dou a minha vida por você. Eu amo profundamente. E há um diálogo belíssimo dele com Jesus, narrado por Humberto de Campos Espírito, através de Chico Xavier, que Jesus olha para ele e diz, Pedro, um dia você vai compreender que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. É mais fraco do que perverso. E ele só foi compreender depois que ele negou. Porque como ele era muito sincero, muito emocional, muito verdadeiro, ele também era verdadeiro com todo mundo. Então ele também condenava os outros. Não aceitava as fraquezas dos outros, porque achava que ele estava acima. A negação de Pedro foi negação de si mesmo. Ele não se conhecia. Então a negação foi o momento máximo da sua vida, onde ele quase enlouqueceu de remorso. Foi até o fundo do poço, mas foi ali, e Jesus sabia disso, que o impulsionou para fazer a grande revolução que ele fez. A grande revolução que ele fez. Porque as polaridades psíquicas, a serenidade, a tranquilidade e o direcionamento daquela emoção para a dedicação estava em germe. Jesus sabia disso. Eram, portanto, polaridades ali para serem trabalhadas. E a sua transformação fez com que ele se tornasse, ou melhor, desenvolvesse a humanidade dele. Jesus via em Pedro os aspectos mais humanos comuns em todos. Por isso que ele foi o líder. Porque nele encarnava as características humanas por excelência. Porque Paulo, por exemplo, mais tarde, tinha aquela coisa da virtude. Tinha o fanatismo, a intolerância, mas tinha a virtude, né, era obcecado, era obstinado, né, não voltava atrás com as coisas, era determinado. Mas Pedro tinha oscilação em todas as áreas. Por isso que ele caracteriza mais a massa humana em geral, a nossa humanidade. Mas essa humanidade, depurada ao mais alto nível, se torna líder. Se torna líder como se tornou. Então nós vemos a sua humanidade mais tarde, a sua dedicação, a sua serenidade
em Paulo e Estevão, veremos esse apóstolo 38 anos se dedicando ao bem na primeira igreja cristã primitiva e se transformando em outro homem. Conta Emmanuel, na sua pena mágica, que em determinado momento Pedro está se dedicando na casa do caminho. Saulo começa a perseguir os cristãos. Gamaliel, que é uma das personagens mais importantes da tradição hebraica, que era neto de Hilel, talvez o profeta mais famoso, mais importante. Gamaliel chama Saulo de Tarso e diz assim: olha, eu fui o seu tutor, eu fui o seu mestre, eu estou cedendo a minha função para que você ocupe minha função de doutor da lei no Sinédrio. Mas eu lhe peço, olhe para Pedro de maneira diferente. Eu vou lhe contar uma coisa. Amônio, um amigo meu de juventude, que eu conheço, rico da cidade, quando eu fui conhecer esses cristãos, e Saulo interrompeu e disse: você ficou idiota? Você se tornou cristão? Foi envenenado por essa feitiçaria? Me deixa acabar. Me deixa acabar. Eu quero dizer a você que eu tive curiosidade, não sou cristão, mas tive curiosidade para conhecer esse movimento. E quando eu entrei na casa deles, para ver, eu encontrei leitos por tudo que é lado, e um homem, o antigo pescador, dedicando-se praticamente sem descansar a todos eles, oferecendo orientação, iluminação de consciência, diálogos e também o material, o pão, o agasalho, etc. E eu encontrei Amônio, um amigo nosso, aqui do Sinédrio, que foi rico na cidade, contraiu lepra. A família colocou ele para fora. Você sabe que as nossas leis são severas com a lepra. Ele foi deserdado do seu patrimônio. A mulher e os filhos ficaram com todo o patrimônio material. E ele foi colocado como indigente nas ruas, no Vale dos Leprosos. E esse homem, Pedro, estava cuidando dele. E Amônio ficou bom, ficou curado. Eu o vi, eu o encontrei, transformado em cristão. Saulo, eu nunca vi algo assim aqui. Nem em nossos sinédrios, nem em nossas sinagogas. Então eu lhe peço para olhar para esse homem de maneira diferente. E quando Saulo vai despejar sua fúria contra Estevão, o jovem Estevão, que aliás chegou na igreja do caminho, adoentado, fugido da escravidão, porque foi liberto da escravidão de Roma, e se fosse pego, seria assassinado ou levado de volta à escravidão. O jovem Gesiel, que era o nome dele, mais tarde muda para Estevão, justamente também para evitar qualquer embaraço com a escravidão romana. Em auge do suor e em febre, não se abria com ninguém, diz Emmanuel. Mas quando viu aquele homem, já em idade avançada, com a dedicação, sem perguntar quem quer que sejam, poderosos ali doentes, ou pobres ali que ele cuidava da mesma forma, sem perguntar nada, Gesiel se emocionou, chamou Pedro e se abriu. E quando se abriu, Pedro vai dizer: você se interessa por isso? Espera aí que eu vou lhe trazer uma coisa que você vai gostar. Saiu, porque Gesiel esperava o Messias, e trouxe as anotações de Mateus, de Levi, que Estevão, Gesiel ainda lê emocionado e vai se tornar o grande pregador por causa de Pedro. Porque Pedro foi a porta de acesso ao cristianismo de Estevão. Paulo, quando persegue os discípulos do Cristo, aprisiona todos, com exceção de Tiago, porque Tiago mantinha a tradição dos fariseus, né, tinha o ritual judeu. E quando ele viu, disse: graças a Deus que tem pelo menos um cidadão aqui que ora a Moisés. E deixa Tiago, que embora amasse Jesus, não conseguia se desprender daqueles rituais judaicos. Prende João, evangelista, prende Pedro, prende uma série de apóstolos e resolve matar a todos. Gamaliel vai para o Sinédrio e diz: eu lhe peço, Simão Pedro, não. Você está sendo injusto. E começa a falar. Os mendigos e doentes da casa do caminho se aglutinam e vão lá no Sinédrio. E diz: olha, a gente está disposto aqui a morrer todo mundo. Se você for contra Simão Pedro, todos nós vamos contra você. Vai haver uma revolução aqui. Porque nós não temos nada. Não temos absolutamente nada. Perdemos tudo, só temos ele. E por incrível que pareça, aquela pedra que era Saulo de Tarso se sensibilizou. Olhou para Gamaliel, olhou para aqueles miseráveis e disse: pode soltar o pescador. Aliás, libere ele e os amigos dele. Mas contra Estevão não há jeito. Eu vou levá-lo à morte. Gamaliel ainda tentou alguma vez, mas viu que era impossível. Estevão iria ser apedrejado. Então nós vimos esse homem extraordinário. Quando Saulo se torna Paulo,
que é abandonado pela família, pelos amigos de infância, pelos amigos do Sinédrio, por todas as pessoas, ele vai até a casa do caminho, bate na porta. A Emmanuel diz que ele era pele e osso, tremendo, com fome, parecendo um mendigo, os olhos fundos. O indivíduo que abre a porta, ele diz assim, pois não, ele diz, eu queria ajuda, eu queria, na verdade, conversar com Simão Pedro, que é o líder vosso, e queria ajuda, porque eu queria acolhimento, eu preciso muito da caridade de vocês. Era outro homem. E o homem diz assim, pois não, eu vou falar com ele. Como é o seu nome mesmo? Diga a ele que é Saulo de Tarso. O homem deu um grito, porque era o perseguidor dos cristãos, conhecido que saía matando os cristãos. Estava diante de Saulo de Tarso, bateu a porta e saiu correndo para chamar Pedro. Os apóstolos se reuniram e disseram, o que é que faz? Ele está pedindo ajuda aí na porta da casa do caminho. A gente vai abrir a casa do caminho para ele. O que é que a gente faz? Ficou discutindo. Barnabé, um dos apóstolos, disse assim, a gente tem que botar ele para fora. Esse homem é um lobo em pele de ovelha. E Pedro vai dizer não. Ainda que ele seja um lobo em pele de ovelha, como é que Jesus nos ensinou a tratar os lobos? A gente vai usar as armas que Jesus nos ensinou. Eu não posso abrir a casa do caminho para ele, porque eu não me importo comigo, com a minha vida, mas com as vidas aqui. Então eu não vou arriscar, mas eu não vou negar ajuda a ele. Barnabé fica com ele durante alguns dias e conversa com ele para ver qual é o estado do espírito dele. E se ele realmente estiver renovado, nós iremos abrir as portas para o perseguidor nosso se tornar agora um amigo. E assim foi feito. Graças a esse homem extraordinário. Esse homem... E quando Paulo começa a pregar, naquele mesmo fogo, naquela mesma paixão de querer converter todo mundo, o mesmo fariseu apaixonado, Saulo chega em Jerusalém, depois de voltar de Damasco e ficar no deserto, chega para a casa do caminho em Jerusalém e diz, olha, eu vou entrar aqui na sinagoga aqui de Jerusalém e vou falar para os meus irmãos aqui, porque eu conheço os fariseus, vou esclarecer a todos. E Pedro disse, Paulo, deixa eu lhe dar o conselho. Eu sei que você é mais inteligente do que eu, você tem mais cultura formal do que eu, mas eu vivi um pouco mais que você. Cuidado, porque o que você quer fazer, Judas também queria. Judas queria converter todo mundo para si, à base de uma revolução. Cuidado. Você pode cair no mesmo erro que Judas. Saulo de Tarso, ou melhor, Paulo de Tarso já, se espanta com aquela orientação sábia e diz, mas, deixa eu terminar. Ainda que você tenha sucesso maior do que Judas, depois que você atrair todo mundo para você, o que é que você vai fazer com essa gente? Meu amigo, a nossa tarefa não é converter ninguém para a gente, é encaminhar as pessoas para Jesus. E Paulo percebe que ele não estava pronto. Daí ele se refugia no deserto de Dan, o oásis de Dan, ficando 3 anos a meditar e a reflexionar. Esse era Simão Pedro. Esse era o homem que era o líder do colégio apostólico. Esse era aquele que, quando foi para Roma, apaziguar os cristãos, ao voltar, porque começaram as perseguições de Nero, ele decide voltar, e quando está próximo ao barco para voltar, diz a tradição espiritual, ele vê Jesus. Sai correndo entre lágrimas para abraçar Jesus, Jesus atravessa ele, psiquicamente ele olha para trás, Senhor, aonde vais? Aonde ides? E Jesus diz, morrer, Simão. Morrer com aqueles que me amam. Ele percebe e fica em Roma. E aí acontece a tragédia de ser crucificado de cabeça para baixo. Porque na hora da crucificação ele pede, segundo o teólogo Giovanni Papini, o teólogo italiano, não mereço morrer como ele morreu, me coloque de cabeça para baixo, para não repetir também ao símbolo da cruz que ficaria associado a Jesus Cristo e não banalizar o holocausto do Calvário. E ele é crucificado de cabeça para baixo. Diz, aliás, Humberto de Campos Espírito, que ele não chega a morrer. Porque a crucificação de cabeça para cima mata a pessoa lentamente. Por isso que Jesus falou pouco. Sabe por que ele falou pouco? Porque o peso do corpo dele esmagava os pulmões. E o indivíduo ia morrendo também asfixiado. Além da hemorragia muito lenta. A crucificação. Tem livro sobre crucificação, porque era uma pena de morte, que é herança dos fenícios. Então o indivíduo ia morrendo asfixiado. Por isso que Jesus falou muito pouco na cruz. Só que de cabeça para baixo não havia isso. Havia hemorragia e o homem não morria. Até que um dos soldados pega uma pedra e joga na cabeça do apóstolo. E despedaça a cabeça do apóstolo. Ele desencarna quando o sangue começa a jorrar. Diz Humberto de Campos que, sem sentir absolutamente nada, anestesiado, ele desperta numa região linda da espiritualidade. E depois de levantar do leito, ele vê o Cristo sentado na frente dele. E diz, Senhor,
Quanto tempo eu estou aqui? Mais ou menos uma semana. E eu tenho visitado você diariamente. Agora, continue descansando, desfruta das alegrias do reino dos céus, porque eu tenho que trabalhar. E ele diz, mas Senhor, se o Senhor vai trabalhar, eu também vou. E foi atrás. Esse era Pedro. E diz Humberto de Campos que eles descem à arena de Roma, os cristãos sendo assassinados. Eles já ajudam um, ajudam outro, ajuda um, ajuda outro na liberação dos despojos materiais, da desencarnação de um, de outro, na recuperação, etc., no auxílio, na fortaleza da fé, até que em determinado momento, em uma casa ali próximo de Roma, ele ouve gritos, chamando por ele. Só que não eram gritos verbais, era alguém mentalizando ele. E Humberto de Campos diz que Jesus olha para ele e diz, Pedro, alguém lhe chama. Jesus já sabia de tudo. Porque Jesus é um negócio que não é gente, viu? Jesus já sabia de tudo, mas ficava ali, deixando que ele visse por conta própria. E ele foi na direção da casa, Jesus acompanhou, parou na frente da porta da casa e disse, pode entrar. Jesus ficava na porta da casa. Ele entra, quando entra, ele vê o soldado que havia tirado a pedra na cabeça dele, chorando ao lado do leito do filho, em altas febres, convulsionando à beira da morte. Pedro se perturba, olha para trás, Jesus sorri. Pedro entendeu a mensagem. Distende as mãos, irradia psiquicamente a energia, o menino começa a se restabelecer, a responder lentamente, e Humberto de Campos acaba a história dizendo, para a maioria das pessoas, não aconteceu nada demais, mas para aquele homem, ali, havia uma renovação íntima, porque ele orava a Pedro, porque dentro dele mesmo ele se achava culpado, né? Por conta de ter matado o discípulo de Jesus, e ele chamava por Pedro mentalmente. Mas não apenas isso, dentro do apóstolo já havia também um outro homem, já havia uma outra renovação. Então esse é Simão Pedro. Esse é Simão Pedro que no final, ou melhor, no momento máximo de Paulo e Estevão, nós veremos esse homem adotar uma atitude que vai sensibilizar todos. E eu vou encerrar o meu discurso com esse episódio máximo do cristianismo primitivo que a mim sempre impressiona. Que é o momento em que Paulo, o apóstolo, já está pregando de maneira dedicada. E justamente aquele a quem ele não prendeu, que foi Tiago, ele começa a atritar com Tiago. Porque como Tiago se mantinha preso à tradição dos fariseus, embora gostasse de Jesus, Paulo diz, eu sei o que é isso. Eu já fui fariseu, eu sei o que é isso, ele está errado. E ficava um atritando com o outro. E Pedro no meio. Já pensou? Chegar no mundo espiritual, um apóstolo não falando com o outro, de mal corta aqui. Porque era assim. E Pedro no meio, sensato. Até que em determinada reunião que houve em Antioquia, Pedro foi de Jerusalém para Antioquia, foi porque o negócio estava feio em Antioquia. A igreja de Antioquia estava pegando fogo. Havia os adeptos de Paulo, os gentios e aqueles que não eram judeus, e aqueles discípulos de Antioquia, e os judeus circuncidados da sinagoga que apoiavam Tiago. E os outros, Paulo. Havia uma divisão. Timóteo presente para ser, porque não podia participar da reunião, só podia participar da reunião se fosse circuncidado. E Paulo disse, ele vai participar da reunião sem ser circuncidado, porque esse é um ritual hebreu, Jesus nos libertou disso. E Tiago não aceitava, ele disse, ele vai participar a si mesmo. E depois de muita coisa, Paulo, contrafeito, teve que aceitar que Timóteo se ausentasse da sala. Pedro senta no meio, os dois começam a atritar, começam a discutir, Barnabé começa a chorar. Emmanuel diz, Barnabé tinha os olhos vermelhos, que não era de maconha, era de choro mesmo. Em pranto, porque em determinado momento Paulo não era brincadeira. Paulo era uma pessoa muito boa, mas era assim, agreste. O negócio dele era dizer as coisas na cara. E aí na frente de todo mundo ele vai dizer assim, eu lamento, eu vou dizer uma coisa para vocês. O que eu mais lamento disso tudo, sabe o que é? É o silêncio de Pedro. Porque ele não fala nada. Ele está sendo conivente com as sombras e com o mal. Ele está vendo essa perturbação toda, ele se mantém em silêncio. Não diz absolutamente nada. E isso é conivir com o crime. Nós temos o dever de ser fiéis à verdade. Começa a colocar. Emmanuel descreve o que é que se passava no mundo íntimo do apóstolo. Lágrimas que não chegaram a cair. Ele começa a orar para poder responder bem, porque qualquer palavra que ele colocasse, ou ele ficava a favor de Tiago, ou a favor de Paulo, e haveria um rompimento na igreja cristã primitiva. Emmanuel chega a dizer, ali houve o risco de haver uma cisão na igreja cristã primitiva. E Pedro orava pela clarividência
a espiritualidade maior projetou um símbolo que ele viu na visão mediúnica, uma cruz. Ele entendeu que era necessário que ele se humilhasse, que ele se crucificasse. Era um momento de testemunho. O diálogo e a situação é muito bem descrita por Emmanuel de uma maneira especial, de uma maneira bela. O que é que passava? E aí, em determinado momento, diz Emmanuel que todos estavam nervosos, todos inquietos. Barnabé chega a discutir com Paulo: você não tem direito de falar assim com Pedro, que é o nosso líder, é a nossa referência máxima, ademais, é um senhor de idade. Conviveu direto com Cristo, recebeu Cristo na sua casa. O Cristo quase nunca ficava numa casa duas vezes, só na dele. Comeu com Cristo, pernoitou. As más línguas diziam que Cristo ficou na casa de Simão Pedro mais de uma vez, porque Pedro morava com a sogra, para ver se acalmava as coisas. Mas isso deve ser só fofoca da oposição. Você veja o que é o testemunho cristão. Morava com a sogra, mas enfim. A verdade é que em determinado instante, Pedro se levanta, todos ficam em silêncio, e ele começa a dizer, fala das suas falhas, do quanto ele tem falhado. Ele sabia que Paulo tinha razão. Do ponto de vista de a longo prazo, Paulo tinha razão, era um visionário. Sabia que se ficasse a mensagem só entre os judeus, a mensagem cristã ia ser abafada. Mas ele via além. Ele conseguia ver além. Ele conseguia perceber além daquilo. Ele conseguia perceber que cada apóstolo estava na sua função exata. Tiago levava Jesus para os judeus circuncidados. Paulo levava Jesus para os gentios. Eles é que não conseguiam entender isso. No final da obra, os dois se entendem e fazem as pazes. Porque no final da obra, Paulo olha para Tiago e Tiago explica para ele o quanto ele teve que renunciar também para manter uma relação de amizade com os doutores da lei de Jerusalém, porque do contrário a igreja primitiva seria destruída. Graças a essa atitude de diplomacia de Tiago e de relação de amizade com os judeus, a igreja de Jerusalém não foi destruída. E Paulo só percebeu isso no final da vida, mas Pedro já sabia daquilo. E Pedro levanta, começa a falar, dizer as suas fraquezas, dizer que ele negou Jesus no momento que Jesus mais precisava, que ele quase enlouqueceu de remorso, e tomou uma atitude de tanta humildade, dizendo: eu me coloco à disposição de vocês para vocês me julgarem, porque eu sou passivo, inclusive, de julgamento. Todos ficaram surpresos com aquela atitude. Ele chega quase a ajoelhar, sensibilizados, e antes que alguém pudesse acordar daquela situação, eles agora passemos aos comentários do Evangelho. Pegou o Evangelho e disse: irmão Paulo, por favor, leia o trecho de hoje da noite e comente, por favor. Paulo pegou o Evangelho, não sabia nem o que falar. E aquela coisa foi apaziguada, e a igreja cristã primitiva não viveu uma cisão. Portanto, meus irmãos, pensemos em Pedro. Pensemos na vida dele, que simboliza um pouco a vida de todos nós. Pensemos na mensagem que Jesus disse para ele no final do Evangelho de João. Pedro, um dia tu vestias por ti mesmo, cingias-te a ti mesmo, higienizavas-te, asseavas-te, andava para ali e para cá, como diz a música do casal mineiro Tim e Vanessa, que aliás tem feito um belo trabalho no movimento espírita, com músicas memoráveis. No ano passado escolhemos também uma outra música dele, que é inclusive a obra-prima deles. Como diz a música, cingias por ti mesmo, vestias-te por ti mesmo, mas chegará o dia que eu pedirei para você ir aonde tu não queiras ir. E tu serás levado. Mais tarde, idoso, ele realmente em alguns momentos foi carregado, foi ajudado porque estava velho. Mas não era isso que Jesus queria falar. Jesus talvez queria dizer que a evolução espiritual, às vezes, é ir para onde a gente não quer ir. É caminhar para onde a gente não deseja, porque o nosso ego deseja estar em outro lugar. Muito obrigado, muita paz.